Olá, tudo bem? Eu sou a professora Daniela Coutinho, esse é o canal Civilize-se e nós vamos retornar aos comentários dos exames da OAB em Direito Civil. Hoje eu vou fazer um comentário um pouco mais dinâmico, eu não vou colocar daquela forma que eu preparava os slides, fazia em vermelho as erradas. Por que eu vou fazer isso? Porque o exame de ordem foi realizado ontem, depois de um longo período aí sem poder ser realizado, e eu acredito que quem segue o canal deve estar querendo, com rapidez, os comentários das questões em direito civil. Então, por isso, esse vai ser um pouquinho mais dinâmico e eu vou aí colocar para vocês aquilo que eu entendo que a OAB esperava que vocês colocassem como resposta correta, qual o raciocínio para isso, para que vocês tivessem aí gabaritado civil, ok? Então, nós vamos começar a compartilhar a nossa tela e vamos analisar aí as questões. Bom, eu não sei exatamente qual foi a prova que eu tive acesso, então eu vou falando aí a partir daqui, foi a minha primeira, tá? Depois vocês peguem as de vocês para dar uma olhadinha, para ver se foi a azul, a branca, enfim. Bom, a primeira questão, nós vamos olhar o enunciado, depois eu faço um breve comentário do que era esperado, né? De qual disciplina não, que disciplina vai ser direito civil, perdão. De qual assunto de direito civil era esperado que você soubesse, e aí a gente passa a analisar qual é a questão correta. Então, vamos lá. Joel e Simone se casaram em regime de comunhão total de bens em 2010. Em 2015, depois de vários períodos conturbados, Joel abandonou a primeira e única residência de 150 metros quadrados em área urbana, que o casal havia adquirido mediante pagamento à vista com recursos próprios de ambos, e não dá qualquer notícia sobre seu paradeiro ou intenções futuras. Em 2018, após Simone ter iniciado o relacionamento com Roberto, Joel reaparece subitamente notificando sua ex-mulher, que não é proprietária nem possuidora de outro imóvel, de que deseja retomar sua parte no bem, eis que não admitiria que ela passasse a morar com Roberto no apartamento que ele e ela haviam comprado juntos. Sobre a hipótese narrada, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. O que o examinador queria que o candidato chegasse? Que ele chegasse na possibilidade de uso capião familiar. O uso capião familiar, ele está previsto no Código Civil, no artigo 1240-A, e ele traz como requisitos que um imóvel que seja pertencente a ambos os cônjuges, e aqui nós vemos que eles são casados pelo regime da comunhão universal, então esse imóvel pertence a ambos. Um imóvel urbano de até 250 metros quadrados, aqui nós vimos que é um imóvel urbano e que tem 150 metros quadrados, e que um dos cônjuges passe a residir lá sozinho pelo prazo ininterrupto de 2 anos. E também exige que essa pessoa que ficou residindo lá naquele imóvel, se ela pretender usufruir o bem, que ela não tenha nenhum outro imóvel de igual destino, então que ela não tenha nenhum outro imóvel para moradia. E aqui diz exatamente que ela não era proprietária nem possuidora de um outro imóvel. E também se exige o abandono do lar pelo cônjuge. E aqui nós vemos que o Joel, né, pela interpretação que a gente faz no enunciado, que o Joel abandonou, e pela interpretação nós podemos concluir que foi de forma voluntária, o lar conjugal, não mais regressando. Isso foi em 2015. E agora estamos em 2018. Portanto, cumpridos os requisitos aí de 2 anos. Então, vamos repetir os requisitos. É possível que um cônjuge venha a usucapir a parte do imóvel residencial pertencente a ambos, a parte que pertence a outro. Requisitos: imóvel urbano de até 250 metros quadrados, desde que quem queira, quem pretenda usucapir, não tenha outro imóvel ou possua outro imóvel para sua moradia, prazo de 2 anos, e que o cônjuge que tenha deixado o lar o tenha feito de forma voluntária. Portanto, nós temos aqui como questão correta a letra C. Como Joel deixou o imóvel há mais de 2 anos, Simone pode alegar usucapião da fração do imóvel originalmente pertencente ao ex-cônjuge. Então, a alternativa correta aqui, fazendo não,
tendo cumprido os requisitos do 1240-A do Código Civil, é a letra C. O próximo exercício, ele exigia um pouquinho mais de conhecimento. Tem uma lei, me desculpem aqui, ó, vou até corrigir com vocês aqui junto, que faltou. Não, desculpa, eu que estou equivocada. É multipropriedade mesmo, vamos juntar. Multipropriedade. Hoje vocês estão vendo que não teve preparo, mas eu fiz isso na melhor das intenções para que vocês possam ter acesso aos comentários, ok? Bom, primeira coisa, esse enunciado aqui, nós temos que lembrar de uma lei, Lei 13.777/2018. Eu vou repetir. Lei 13.777/2018. Essa lei, ela acrescentou um artigo 1358 no Código Civil, lá na parte de condomínios, acrescentou 1358B a V. Então, nós temos aí uma série de novas regras para uma espécie de condomínio novo, não novo no sentido de existência, novo para o Código Civil. Então, ele vai falar aqui da multipropriedade. Então, vamos ver aqui primeiro o enunciado e aí a gente volta com os comentários. Então, Liz e seu marido, Hélio, adquirem uma fração de tempo em regime de multipropriedade imobiliária do Hotel Fazenda Cidade Linda, no estado de Goiás. Pelos termos do negócio, eles têm direito a ocupar uma das unidades do empreendimento durante os meses de dezembro e janeiro, em regime fixo. No ano seguinte à realização do negócio, as filhas do casal, Samantha e Laura, ficam doentes exatamente em dezembro, o que os impede de viajar. Para contornar a situação, Liz oferece à sua mãe, Alda, o direito de ir para o Cidade Linda no lugar deles. Ao chegar ao local, porém, Alda é barrada pela administração do hotel, sob o fundamento de que somente a família proprietária poderia ocupar as instalações da unidade. Você, como advogado, deve esclarecer se o ato é legal, assinalando a opção que indica a sua orientação. Bom, antes de eu explicar, eu vou abrir aqui o meu Código Civil, esse a gente vai ler junto, porque esse merecia que fosse lido, já que é uma novidade. Então, quem estiver acompanhando, pegue aí o artigo 1358, especificamente 1358-I. Então, vamos lá. O que significa essa multipropriedade? É um regime especial de condomínio, em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel, de um mesmo bem, então nós estamos aqui falando do Hotel Cidade Linda, ele vai ser titular de uma fração de tempo que vai lhe dar o direito de usar e gozar daquele imóvel naquela fração de tempo. Então, isso é exatamente. Então, a Liz e o seu marido Hélio, pelos períodos, deixa eu só achar aqui que ele diz, período de dezembro e janeiro, eles têm direito de usar e gozar, né, de uma fração de tempo aí desse hotel. E aí, como eles não puderam, eles mandaram Alda, né? Deixa eu só ver aqui quem que é a Alda. Impede, Liz oferece sua mãe. Então, Alda é mãe da Liz. Então, eles permitiram que ela fosse usufruir daquela fração de tempo em seu lugar. Só que chegando lá, o administrador do hotel disse que não, que isso não era possível, que nesse tipo de regime, nesse tipo de multipropriedade, somente os proprietários é que poderiam usufruir naquele período. E aí eu peço para vocês irem lá no 1358-I, que ele vai falar dos direitos e das obrigações do multiproprietário. E no seu inciso 2, ele diz que é possível que os proprietários possam ceder a fração de tempo em locação ou comodato. O que significa isso? Os proprietários, querendo, eles poderão ceder a sua fração de tempo, seja a título gratuito, por comodato, seja a título oneroso. Então, eu posso, naquele período de tempo, inclusive, alugar aquele imóvel que eu tenho direito de usar e gozar. Então, nessa situação, a conduta do administrador do hotel, ela foi ilegal, ela está contrária ao que diz a lei. Então, aqui seria a resposta correta, a letra C. O ato é ilegal, pois a possibilidade de cessão da fração de tempo do multiproprietário em comodato é expressamente prevista
no Código Civil. Essa aqui era um pouquinho mais difícil, não é tão comum, né? É uma coisa nova ainda no Código Civil. Acho, assim, que levaria o candidato a ter que ter um conhecimento muito grande em civil, mas era uma questão relativamente simples, era um texto expresso de lei. O próximo, nós vamos precisar também do Código Civil, que também aqui a dificuldade era em razão de que trata de contrato de corretagem, e não é um contrato que a gente vê, né, no dia a dia, como compra e venda, doação. Eu estou corrigindo aqui junto com vocês, me perdoem, mas eu não queria deixar de comentar essa prova hoje ainda com vocês, tá? Então, qualquer deslize aí na elaboração aí do documento, por favor, releve. Então, nós vamos precisar aqui também, quem quiser estar com o Código Civil, nós vamos precisar aqui do artigo 727 do Código Civil. Essa questão vai tratar do contrato de corretagem e também trazia aí, não literalmente, né, o que está escrito no Código Civil, mas você tinha que lembrar aí de uma previsão expressa. Então, vamos ver. Hugo, corretor de imóveis, recebe oferta de contrato por prazo indeterminado. Se atentem a isso aqui, que isso é importante, tá? A oferta de contrato foi por prazo indeterminado. Para intermediar a realização de negócios sobre novo empreendimento imobiliário, cujo lançamento ocorrerá em data próxima, obtendo as seguintes informações. 1. As características gerais do empreendimento, com a descrição da planta, da área e do valor de cada unidade autônoma projetada em condomínio edilício. 2. O valor oferecido em remuneração pelos serviços de corretagem correspondentes a 4% sobre o valor da venda. Entusiasmado, Hugo entra em contato com diversos clientes, potenciais compradores, a fim de mediar a celebração de compromissos de compra e venda com o dono do negócio. Nesse interim, consegue marcar uma reunião entre o incorporador, dono do negócio, e seu melhor cliente, sócio de uma grande rede de farmácias, pretendendo adquirir a loja principal do empreendimento. Após a reunião, em que as partes se mostram interessadas em prosseguir com as negociações, nenhum dos futuros contratantes tornou a responder ao corretor, que não mais atuou nesse empreendimento ante a sua dispensa. Soube, meses depois, que o negócio havia sido fechado entre o incorporador e o comprador, em negociação direta ao valor de 5 milhões de reais. Então, vamos lá. O que é o contrato de corretagem? No contrato de corretagem, o corretor ele vai fazer uma intermediação entre pessoas interessadas, né, aquela que quer vender, alugar, comprar, e ele se compromete a encontrar pessoas que queiram comprar, alugar. Então, ele vai fazer a intermediação, ele vai fazer a junção entre essas pessoas. No caso aqui, ele foi contratado por prazo indeterminado. Quem que ele intermediou? Olha, ele fez a intermediação entre o incorporador, que era o dono do negócio, e o seu principal cliente, né, que tinha intenção. E esses clientes se mostraram interessados em prosseguir com as negociações. Só que após demonstrar esse interesse, eles não mais responderam ao corretor, e aí ele parou de atuar, e o texto diz, ante a sua dispensa. E aí a gente quer saber, o que aqui a OAB queria saber? O corretor, nesse caso, em que ele aproximou, em que ele intermediou essas partes, mas depois ele foi dispensado, e essas partes, posteriormente, vieram a concretizar o negócio sem avisá-lo, ele faz jus à sua corretagem? Ele faz jus ao pagamento dessa intermediação? A resposta é que sim. Isso é previsto, eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura junto comigo, no artigo 727 do Código Civil. Então, ele diz assim, se, por não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor e o negócio se realizar posteriormente, como fruto da sua mediação, a corretagem lhe será devida. A gente pode parar aqui nessa primeira parte. E por que ela será devida? Porque foi a sua intermediação, foi essa aproximação que o corretor fez entre as partes, que foi a causa da conclusão do negócio.
Então, se as partes se conheceram, entraram em contato, porque houve essa intermediação, e posteriormente elas vêm a fechar esse contrato em decorrência, né, dessa aproximação, faz jus, sim, o corretor faz jus, sim, a receber a porcentagem que lhe é devida. Então, aqui nessa questão, a resposta correta seria a letra A. A dispensa do corretor não ilide o dever de pagar a remuneração que lhe era devida, pois o negócio se realizou posteriormente, como fruto de sua mediação. Então, aqui, qual é o artigo que vocês deveriam consultar? Não consultar durante a prova, consultar agora para entender a questão. Artigo 727 do Código Civil, ok? Vamos para a próxima. Vamos lá. A próxima. Érico é amigo de Astolfo, famoso colecionador de obras de arte. Érico, que está abrindo uma galeria de arte, perguntou se Astolfo aceitaria alocar uma das pinturas de seu acervo para ser exibida na grande noite de abertura, como forma de atrair mais visitantes. Astolfo prontamente aceitou a proposta e ambos celebraram o contrato de locação da obra, tendo Érico se obrigado a restituí-la já no dia seguinte à inauguração. O aluguel fixado em parcela única foi pago imediatamente na data da celebração do contrato. A abertura da galeria foi um grande sucesso e Érico, assoberbado de trabalho nos dias que se seguiram, não providenciou a devolução da obra de arte para Astolfo. Embora a galeria dispusesse de moderna estrutura de segurança, cerca de uma semana após a inauguração, Diego, estudante universitário, invadiu o local e vandalizou todas as obras de arte ali expostas, destruindo por completo a pintura que fora cedida por Astolfo. As câmeras de segurança possibilitaram a pronta identificação do vândalo. De acordo com o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Bom, vamos lá. A primeira coisa que você, candidato, não podia se confundir aqui é que, embora ele esteja falando de um contrato de locação, ele não está fazendo questionamento sobre locação. O examinador aqui ele está falando de adimplemento e inadimplemento das obrigações em geral. Então, só para não confundir, o nome é o Astolfo, né? Qual era a obrigação do Astolfo? Ceder por um preço a obra para a inauguração aí, desse evento do Érico. E o Érico, além de pagar o preço, ele tinha que restituir essa obra no dia seguinte. E ele não restituiu. Então, nós estamos aqui diante de uma questão que trata do inadimplemento contratual, especificamente da mora do devedor. Vamos lembrar o conceito de mora? Considera-se em mora, principalmente a mora do devedor, quando o devedor culposamente retarda o cumprimento da sua obrigação. Percebam que ele fala aqui em retardamento culposo, negligência, imprudência, imperícia. No caso aqui, o Érico foi negligente, ele se esqueceu, ele não tinha intenção de causar dano ao Astolfo, mas ainda assim veio a causar. Então, o Érico está em mora. Dos efeitos, de vários efeitos que estar em mora decorrem, um deles é perpetuar a obrigação pelos danos decorrentes do seu atraso. Então, o artigo 399 do Código Civil, ele diz assim, que se a obrigação, né, se a prestação se tornar impossível de ser cumprida por culpa do devedor, o devedor responderá por todos os danos perante o credor, ainda que essa impossibilidade não decorra de culpa sua. O artigo vai falar em caso fortuito ou força maior. Então, vamos lá. Aqui não tem mais como o Érico devolver a tela, porque ela foi destruída. Só que ele estava em mora. Então, por ele estar em mora, mesmo que a destruição dessa tela não tenha sido por sua culpa, ele fica perante o credor obrigado a ressarcir todos os danos, motivo pelo qual o Érico terá, sim, que indenizar o Astolfo pelo valor da obra, mais perdas e danos. Então, por todos os prejuízos que o Astolfo tenha sofrido aí com a destruição daquela obra. Então, nesse caso aqui, a resposta correta era a letra
A. Érico tem o dever de indenizar Astolfo integralmente pelos prejuízos sofridos em decorrência da destruição da pintura. Então, de novo, aqui era a aplicação do artigo 399 do Código Civil. Vamos para a próxima. Eu coloquei 40 aí, desconsiderem, tá? Era 40 na prova que eu tive acesso. Então, agora, essa aqui exigia muito conhecimento não. Essa questão aqui exigia muita atenção a vários artigos aí do Código Civil, referente ao contrato de doação. Então, vamos lá. Leandro decide realizar uma doação com a finalidade exclusiva de remunerar serviços prestados voluntária e espontaneamente por Carmen, sua ONG. Oferece, então, um pequeno imóvel residencial avaliado em R$100.000 por instrumento particular, oportunidade na qual o doador fez questão de estipular uma obrigação. Carmen teria que realizar benfeitorias específicas na casa, tais como a troca dos canos enferrujados, da fiação deteriorada, bem como a finalização do acabamento das paredes, com a devida pintura final. A donatária aceita os termos da doação e assina o documento particular, emitindo-se na posse do bem e dando início às obras. Alguns dias depois, orientada por um vizinho, reúne-se com o doador e decide formalizar a doação pela via de escritura pública, no ofício competente, constando também cláusula de renúncia antecipada do doador a pleitear a revogação da doação por ingratidão. 2 anos depois, após sérios desentendimentos e ofensas públicas desferidas por Carmen, esta é condenada em processo civil a indenizar Leandro ante a prática de ato ilícito, qualificado como injúria grave. Leandro, então, propõe uma ação de revogação da doação. Diante desse fato, assinale a afirmativa correta. Bom, vamos começar. Nós estamos aqui diante do contrato de doação. Eu gostaria que vocês fossem lá para o Código Civil, eu já vou fazer os comentários. Eu até marquei aqui para ficar mais fácil, para não ficar tomando muito tempo. Lá para o artigo 557, deixa aí por enquanto, e nós vamos fazer os seguintes comentários. Bom, primeiro aqui trata de uma doação remuneratória. Tá? A espécie de doação aqui é a doação remuneratória, que é aquela que é feita em retribuição a serviços prestados e que não podem ser exigidos judicialmente. Então, percebam que logo no começo ele fala assim, olha, a Carmen, ela prestou serviços de forma espontânea e voluntária. Então, a Carmen, ela não tem como ingressar juridicamente para receber pagamento por esses serviços, porque ela está prestando de forma voluntária para uma ONG. Então, nós estamos exatamente diante de uma doação remuneratória. Tá? Esse é o primeiro ponto. Nós sabemos que a doação ela pode ser revogada por 2 formas, por inexecução de encargo ou por ingratidão do donatário. Aqui estava o que talvez fizesse vocês se confundirem. Tá? Por quê? Quando eu falo numa das hipóteses, né, de ingratidão do donatário, o artigo 557, ele vai descrever lá exatamente essa situação aí, que é possível que o doador revogue por ingratidão se o donatário tiver cometido contra ele injúria grave, que é exatamente o que diz aqui. Bom, só que vocês não podiam deixar de lembrar de 2 artigos em específico aqui para conseguir acertar essa questão. O primeiro artigo eu anotei, deixa eu só ver para eu não atrasar vocês, que é o que vai falar aqui, ó. Quero que vocês prestem atenção aqui enquanto eu procuro. Cláusula de renúncia antecipada do doador, que ele não poderá pleitear a revogação. Esse artigo, ele não tem validade. O Código Civil diz expressamente que isso não é possível, que não é possível que você faça isso. Está lá no artigo 556, achei o artigo, desculpa aí um pouquinho a demora. Lá no artigo 556 vem expressamente,
não se pode renunciar antecipadamente o direito de revogar a liberalidade por ingratidão do donatário. Então, essa cláusula no contrato, ela não tem validade. Então, ainda que ela tenha sido orientada por essa vizinha e ela tenha colocado lá, né, que ele não poderia, que ele estava renunciando antecipadamente ao direito de revogar por ingratidão, essa cláusula não tem validade, ela não produz efeitos. Portanto, ele poderia sim, né, se fosse, não é nesse contexto. Ainda que tenha essa cláusula, num contrato geral, é possível sim que venha renunciar. Só que vocês tinham que lembrar ainda do artigo 564 do Código Civil. Era esse o artigo que matava a questão. O artigo 564 do Código Civil, ele diz assim: não se revogam por ingratidão. Inciso 1, as doações puramente remuneratórias. Então, vamos concentrar. Olha, ainda que ao realizar esse contrato, então, primeiro a gente sabe qual foi a espécie de doação. Doação remuneratória. Começo do problema fala. Ele está fazendo essa doação em retribuição aos serviços que foi prestado pela Carmen, tá? A Carmen, depois, ela decide fazer um contrato em que ela pede lá a renúncia antecipada para que ele venha a revogar essa doação por ingratidão. Essa cláusula não tem validade. Ela comete realmente uma injúria grave, que é uma das hipóteses que permite a revogação. Só que nós não estamos numa doação geral, numa doação comum. Nós estamos na doação remuneratória. E a doação remuneratória, ela diz que não será revogada por ingratidão. Então, ainda que ela tenha cometido a injúria grave, não existe a possibilidade do Leandro vir a revogar com fundamento aí na ingratidão. Então, aqui, letra C, a doação para a Carmen não pode ser revogada por ingratidão, porque o ato de liberalidade do doador teve motivação puramente remuneratória. Artigos que vocês deveriam lembrar e se quiserem aí olhar para estudar. Então, é o artigo 556 do Código Civil, combinado com o artigo 564 do Código Civil, e os conceitos, né, que a gente sabe aí de doação remuneratória, ok? Essa aqui só eu considero uma questão um pouquinho complicada, porque você podia cair aí, tinha algumas pegadinhas, né? Você podia falar, nossa, eu lembro que injúria grave é causa de revogação, né, por ingratidão, mas aqui a gente tinha um contrato, uma doação remuneratória, e isso não cabia. Tá? Vamos lá. Faltou uma questão, gente, e essa questão, então, eu vou ler com vocês, que eu acho que é exatamente a questão que vai ser anulada, e eu não estou nem com ela aqui. Não, estou sim. Então, eu não sei por que faltou aí. Deixa eu ver se eu não pulei. Só um minutinho. Aqui, pulei, me perdoem, tá? Essa questão eu entendo que vai ser anulada. Então, fiquem atentos aí para ver qual vai ser a resposta da OAB. Então, vamos lá. Ao falecer em 2019, Januário deixa duas filhas vivas, Rosana, mãe de Luna, e Helena, mãe de Gabriel. O filho mais velho de Januário, Humberto, falecera em 2016, deixando-lhe dois netos, Lucas e João. Sobre a sucessão de Januário, assinale a afirmativa correta. Bom, quem já foi meu aluno sabe que eu sempre recomendo, em qualquer tipo de problema que vai envolver direito sucessório, que a gente faça esqueminha. Então, vamos começar a fazer? O Januário faleceu, e ele faleceu em 2019. O Januário faleceu e ele tinha duas filhas vivas. A Rosana, que tinha como filha a Luna. A Helena, que também era filha dele, que tinha como filho Gabriel. E ele informa para vocês que o filho mais velho do Januário, o Humberto, ele era pré-morto. Ele morreu antes do Januário. Ele morreu em 2016. Mas o Humberto tinha dois filhos, Lucas e João.
ok? Então, sem olhar as alternativas, como que vai ficar isso? Quando o Januário morre, como é que eu vou dividir a herança? Lembra que primeiro eu vou para os descendentes e que na linha descendente eu tenho o direito de representação dos filhos pré-mortos. Então, os netos vão poder representar o pai na sucessão do avô. Então, eu sei que ele tinha 2 filhos vivos, um pré-morto, e esse pré-morto tinha 2 netos. Então, eu vou dividir a herança do Januário em 3 partes. 1/3 vai para sua filha Rosana, que vai herdar por direito próprio ou por cabeça. O outro 1/3 vai para Helena, que também vai herdar por direito próprio ou por cabeça. Portanto, as suas filhas, Luana, seus filhos, aliás, e Gabriel, não serão chamados à herança do avô, porque eu tenho os descendentes mais próximos, excluem os mais remotos. Só que, quando chega no Humberto, 1/3 que caberia a Humberto vai ser dividido igualmente pelos seus filhos. Então, vai caber 1/6 aí para cada um. Tá? Aqui é o direito de representação. Eles vão herdar por estilo, ok? Então, vamos ver as alternativas e ver por que eu acho que essa vai ser anulada. Primeira alternativa, A. Então, vai caber aqui Lucas, João, Gabriel e Vinícius. Vinícius, eu não sei de onde saiu, não está aí no enunciado. Então, essa aí você pode descartar completamente. Letra B, Helena, Rosana, Lucas e João são seus herdeiros, cada um herdando uma cota igual à herança deixada por Januário. Não. Olha só, a Helena e a Rosana, elas vão receber 1/3. O Lucas e o João vão receber o 1/3 do pai dividido por 2. Então, eles vão ter metade do que cabe a elas. Cada um vai receber 1/6. Então, essa está errada. Letra C. Apenas Helena e Rosana são suas herdeiras. Não, porque na linha descendente eu tenho aí o direito de representação. Então, os filhos, né, de filho pré-morto podem representá-lo na herança do avô. Sobra a letra D, que foi a considerada aí como correta para a OAB. Então, tá lá. São seus herdeiros Helena, Rosana e os sobrinhos Lucas e João, que receberão cada um metade equivalente ao quinhão de uma das tias. O que eu acho que está errado aqui? Porque quando ele coloca e os sobrinhos, dá a impressão que Lucas e João são sobrinhos e não netos da pessoa que faleceu do Januário. Portanto, eles realmente vão receber metade do que equivalia às tias, mas eles herdam como netos, eles são netos. Então, eu entendo que essa alternativa aí, como correta, ficou meio mal formulada e que ela seja passível de anulação. Então, eu recomendo que vocês continuem acompanhando aí para saber se vai ou não ser anulado, tá? Acho que agora é a nossa última. Do Leandro nós já fizemos, então a última foi fácil, eu espero que vocês tenham acertado. Ela vai tratar, né, de responsabilidade civil, isso é previsto, né? Vamos deixar já o artigo aqui aberto. Nós vamos utilizar aqui o artigo 937 do Código Civil, já vou deixar o meu aberto aqui para a gente ver. Ele vai trazer uma hipótese de responsabilidade objetiva. Então, vamos ver. Olha lá o enunciado. Carlos, motorista de táxi, estava parado em um cruzamento devido ao sinal vermelho. De repente, de um prédio em péssimo estado de conservação, presta atenção nisso, o prédio estava em um péssimo estado de conservação, de propriedade da sociedade empresária XYZ e alugado para a sociedade ABC, caiu um bloco de mármore da fachada e atingiu seu carro. Sobre o fato narrado, assinale a afirmativa correta. Bom, nós estamos diante aqui da responsabilidade do proprietário pelo prédio em ruína ou em construção. Então, o artigo 939, ele vai estabelecer de forma objetiva que a responsabilidade por qualquer objeto que caia, por qualquer pedaço que se despreenda desse prédio em ruína ou em construção e venha a causar dano a alguém, a responsabilidade é do proprietário. Por que ele fala no proprietário? Para favorecer a vítima. Para que a vítima, aquela que sofreu dano, ela não tenha que indagar
se quem habita aquele prédio, né, se a culpa, aliás, desculpa, quem habita não, se a culpa daquela má conservação é do proprietário, é da construtora, é do inquilino ou de quem quer que seja. Então, para a vítima, quem é o responsável? É o proprietário. Ainda que o proprietário não esteja lá residindo, que é o caso aqui do nosso denunciado. Esse imóvel está alugado, mas ainda que ele esteja alugado, a responsabilidade pelos danos causados de qualquer parte que se desprenda desse imóvel é do proprietário. E é isso que diz aí o artigo 937. Olha lá. O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos cuja necessidade fosse manifesta. Então, a vítima ela vai entrar com ação contra quem? Contra o proprietário. Quem é o proprietário aqui no nosso enunciado? A sociedade empresária XYZ. Vou ingressar contra a sociedade ABC? Não, eu não preciso ir contra o inquilino, eu vou direto no proprietário. Então, aqui a resposta correta seria letra A. Carlos pode pleitear da sociedade XYZ indenização pelos danos sofridos. Bom, era isso, né? Eu vou parar de compartilhar. Era isso a prova feita ontem, né? Da OAB. Algumas coisas eu entendo que requeriam do candidato aí um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de conhecimento, mas eu espero que os civilistas, aqueles que adoram direito civil, também os outros candidatos, que tenham conseguido acertar, que tenham ido bem. O meu desejo é que todos vocês sejam aprovados nesse exame. Faz tanto tempo que a gente não tem um exame, mais de um ano que eu não venho fazer nenhum comentário nesse canal. Então, eu desejo para vocês sucesso, que vocês tenham conseguido a aprovação nessa primeira fase e deixem os comentários aí. Se ficou alguma coisa que vocês querem que eu fale um pouco mais dessa prova, depois eu coloco de uma forma mais bonitinha, com aqueles slides mais legais, trago um pouco mais de comentários, né? Embora eu acho que eu tenha sido aí bem objetiva e tenha conseguido atingir a expectativa, né, do que você precisava colocar na prova, mas deixa aí o comentário para mim, que assim que possível eu gravo um novo vídeo, ainda que seja para comentar essa prova. Para aqueles que passaram, uma boa sorte na segunda fase e eu espero que todos vocês tenham passado. Com isso, eu termino aqui esses comentários ao 32º exame, lembrando que eu sou a professora Daniela Coutinho e esse é o canal Civilize-se. Até uma próxima prova. Tchau e boa sorte.